Quando um piloto afirma ter testemunhado uma viagem no tempo, ele é descartado como delirante por seus pares. Victor Godard carregou o peso de sua visão impossível em silêncio. Mas anos depois a verdade arrepiante emergiu, e o momento impossível tornou-se uma realidade inegável. A aeronave sacudia violentamente enquanto o comandante de ala Victor Godard lutava contra a tempestade. A chuva castigava a fuselagem de lona e o vento uivava através das escoras. Ele estava voando sobre a zona rural escocesa em direção à sua base em Andover, Inglaterra. Enquanto viajava de Andover para Edimburgo, ele escolheu fazer a rota de Dren, na Escócia. De repente, o tempo tornou-se selvagem. Através do véu cinzento da tempestade, ele o avistou. O aeródromo abandonado de Dren, decrépito e esquecido, com seus hangares desmoronando como ruínas antigas. Então, tudo mudou. A tempestade desapareceu. Em um momento, Victor Godard estava lutando com os controles em um turbilhão de vento e chuva. No momento seguinte, ele se viu banhado por uma luz solar dourada tão brilhante que machucava seus olhos. Abaixo dele, o aeródromo de Dren brilhava como algo saído de um sonho. Então, sem aviso, as leis da realidade pareceram se quebrar. As pistas estavam impecáveis. 4 aeronaves biplanos amarelos brilhantes e estranhos monoplanos que ele nunca tinha visto antes estavam no pátio. Mecânicos em macacões azuis moviam-se entre eles com eficiência objetiva. Victor Godard piscou com força, certo de que seus olhos estavam pregando peças. Ele acabará de voar sobre aqueles mesmos hangares minutos atrás. Eles estavam decrépitos, com janelas estilhaçadas e ervas daninhas dominando o concreto. Agora pareciam recém-pintados, quase brilhando sob o sol impossível. A cena durou talvez 30 segundos. Então, tão abruptamente quanto aparecerá, a luz do sol morreu. A tempestade desabou de volta ao seu redor, mais violenta do que antes, como se estivesse furiosa por ele ter vislumbrado algo que não deveria. Victor Godard segurou os controles com os nós dos dedos brancos, o coração martelando contra as costelas. Ele seguiu voando pela tempestade, pousando em Turnhouse com as mãos que não paravam de tremer. O que ele acabará de ver? Uma alucinação nascida do estresse da tempestade e da altitude? Um sonho acordado? Ou algo muito mais estranho? Mas a parte mais estranha não foi o que ele viu. É o que se tornaria realidade anos depois. Ele não tinha ideia, mas aquele momento o assombraria por anos e desafiaria tudo o que ele pensava saber sobre o próprio tempo. Vamos dar uma olhada no que aconteceu naquele dia em 1935 para entender melhor o homem que se tornaria um dos pilotos mais condecorados da história da RAF e porque sua reputação tornava sua história impossível de descartar. Victor Godard não era um homem conhecido por histórias fantasiosas, e é exatamente isso que torna sua afirmação tão perturbadora. Ele era uma das mentes mais confiáveis da RAF, um piloto com uma reputação construída sobre precisão, disciplina e clareza absoluta sob pressão. Quando outros entravam em pânico, Victor Godard permanecia calmo. Quando outros interpretavam mal os detalhes, ele os captava instantaneamente. É por isso que seus superiores acreditavam em quase tudo que ele relatava, o que tornou sua experiência sobre o aeródromo de Dren tão perturbadora. Porque se Victor Godard dizia que viu algo, significava que ele viu. E o dia em que ele afirmou ter testemunhado o futuro não vinha de um olhar não treinado ou de um novato assustado. Vinha de um oficial condecorado cuja carreira inteira dependia da precisão. Ele havia voado na guerra, sobrevivido a combates aéreos dos quais a maioria dos pilotos nunca escapava e ganhará a reputação de ver o céu exatamente como ele era. Nunca como temia ou imaginava que fosse. Assim, quando mais tarde ele revelou ter visto um aeródromo que ainda não existia, as pessoas ouviram, mesmo que não quisessem acreditar. A manhã começara de forma bastante comum. Victor Godard estava indo para sua base em Andover, Inglaterra. Enquanto viajava de Andover para Edimburgo, ele escolheu fazer a rota de Dren, na Escócia. Ele voou sobre uma pista de pouso abandonada perto de Dren. O aeródromo fora construído durante a Primeira Guerra Mundial. Ele sabia que estava abandonado, oficialmente fechado em 1932. Com seus prédios deixados para apodrecer após cortes no orçamento forçarem a RAF a consolidar as operações. A antiga pista fora convertida em uma fazenda com vegetação excessiva e hangares deteriorados. Ele já havia voado sobre o local algumas vezes. O lugar era uma ruína, exatamente como relatado por muitos. Hangares com telhados desabados, concreto rachado tomado por grama e ervas daninhas, e janelas que pareciam órbitas vazias. O tipo de desolação que se instala em um lugar quando os humanos o abandonam e a natureza inicia sua lenta recuperação. Então veio a tempestade.
Ela soprou do Mar do Norte com a fúria de um ser vivo. Em um momento, Victor Godard estava cruzando nuvens esparsas, com as terras altas da Escócia rolando abaixo dele em tons de verde e marrom. No momento seguinte, ele foi engolido. O vento agarrou seu biplano como se fosse um brinquedo, sacudindo de lado. A chuva transformou o mundo em uma sopa cinzenta. A visibilidade caiu para zero. Victor Godard desceu, tentando ficar abaixo do pior tempo. O ponteiro do altímetro girava para baixo. 5.000 pés, 4.000, 3.000. Ele precisava de um ponto de referência, algo para se orientar. A tempestade o estava empurrando para fora da rota e, sem referência visual, ele poderia voar direto contra uma colina. Foi quando ele viu Drain novamente através de uma brecha nas nuvens. Ou pelo menos pensou que fosse Drain. Mesma localização, mesmo layout básico. Mas mesmo através da chuva, algo parecia diferente. Ele inclinou para a esquerda, descendo ainda mais, tentando observar melhor o que poderia ser um local adequado para um pouso de emergência se o tempo piorasse. E foi aí que o impossível aconteceu. A transição foi instantânea, como se passasse por uma cortina invisível. A luz cinzenta da tempestade desapareceu, substituída por um sol brilhante, quase mediterrâneo. A chuva parou no meio da queda. O sacolejo violento cessou tão abruptamente que o estômago de Victor Godard deu um nó. Sua aeronave deslizava suavemente pelo ar, tão calma quanto uma noite de verão. Embora segundos antes ele estivesse lutando pelo controle, abaixo dele, o aeródromo de Drain estendia-se em perfeitas condições. A transformação foi tão completa, tão absoluta, que a mente treinada de piloto de Victor Godard lutou para processá-la. Aqueles hangares em ruínas estavam inteiros, seus telhados intactos, suas paredes recém-caiadas. As ervas daninhas e as rachaduras haviam desaparecido do pátio, substituídas por concreto liso e bem mantido que brilhava sob o sol. Mas foram as aeronaves que realmente chamaram sua atenção. 4 aviões estavam na pista. 3 eram biplanos, mas pintados de amarelo brilhante, uma cor que ele nunca vira em aeronaves da RAF. A RAF usava verniz prateado no tecido, às vezes em padrões de camuflagem, mas nunca amarelo? Nunca aquele tom brilhante e quase alegre que parecia brilhar naquela luz estranha. A 4ª aeronave o fez perder o fôlego. Era um monoplano, um design de asa única, elegante e moderno de uma forma que parecia anos à frente dos equipamentos atuais da RAF. Victor Godard vira monoplanos experimentais, mas nada parecido com aquilo. E certamente nada estacionado em um aeródromo supostamente abandonado na zona rural da Escócia. Depois havia os mecânicos, pelo menos 6 deles, talvez mais, movendo-se ao redor das aeronaves com a eficiência casual de homens no trabalho. Eles vestiam macacões, mas não o equipamento de couro marrom e lona que os mecânicos da RAF normalmente usavam. Esses macacões eram azuis, um azul brilhante, uma cor que se destacava vividamente contra as aeronaves amarelas. Victor Godard circulou mais baixo, seus olhos absorvendo cada detalhe com a precisão treinada de um oficial militar. Sua mente estava catalogando, registrando, enquanto uma parte mais profunda de si sussurrava que aquilo era impossível. Os mecânicos não olharam para cima. Continuaram seu trabalho como se um biplano circulando acima fosse a coisa mais natural do mundo. Toda a cena tinha uma qualidade onírica, não difusa ou indistinta, mas hiperreal, mais vívida que a vida normal. As cores pareciam mais brilhantes, os detalhes mais nítidos, o amarelo das aeronaves, o azul dos macacões e o branco das paredes dos hangares. Tudo parecia quase pintado, como uma ilustração em um livro infantil. Victor Godard balançou a cabeça, tentando clarear a mente. Mal de altitude? Ele estava muito baixo para isso. Hipóxia. Seu suprimento de oxigênio estava bem. Alucinação? Ele nunca experimentara nada parecido em 20 anos de voo. Ele estava prestes a fazer outra passagem para tentar entender o que estava vendo quando a cortina caiu novamente. A tempestade voltou com fúria dobrada. A chuva explodiu contra seus óculos. O vento golpeou o biplano, quase invertendo. A luz solar brilhante desapareceu como se nunca tivesse existido, engolida por nuvens cinzentas fervilhantes. Abaixo dele, visível apenas em breves flashes através da chuva, o aeródromo de Drain retornará ao seu estado de ruína, quebrado, abandonado e desolado. Victor Godard lutou contra os controles, sua calma anterior estilhaçada. Suas mãos tremiam, não por medo da tempestade, mas pela profunda estranheza do que acabará de vivenciar. 30 segundos, talvez 45 no máximo. Esse foi o tempo que a visão durou. Mas fora absolutamente real, não um sonho e não uma alucinação. Ele vira com os mesmos olhos que rastrearam caças inimigos sobre a França,
que o guiaram em 1000 pousos seguros. Ele empurrou o acelerador e subiu, desesperado para sair da tempestade e alcançar ar limpo onde pudesse pensar. Walker Hart respondeu com bravura, seu motor roncando enquanto subiam pela turbulência. A 8.000 pés, eles saíram para o céu limpo, e Victor Goddard finalmente se permitiu respirar. Sua mente corria. Aeronaves amarelas, macacões azuis, um monoplano moderno, um aeródromo restaurado em perfeitas condições, luz do sol no meio de uma tempestade violenta. Qual era a explicação? Tinha que haver uma. Victor Goddard não acreditava em fantasmas ou bobagens sobrenaturais. Era um homem prático, um oficial militar treinado em observação e análise, mas ele vira o que vira. Quando Victor Goddard pousou em Turnhouse, ele ficou sentado na cabine por um longo momento olhando para as mãos. Elas finalmente pararam de tremer. Ele desceu, completou sua inspeção pós-voo com precisão mecânica e preencheu seus relatórios de rotina. Mas não disse nada sobre Dren. Ainda não. Quem acreditaria nele? Naquela noite, sozinho em seu alojamento, Victor Goddard não conseguia dormir. As imagens se repetiam em sua mente com clareza fotográfica. Aqueles biplanos amarelos, aquele monoplano elegante, os macacões azuis. Cada detalhe permanecia nítido, recusando-se a desaparecer como os sonhos faziam. Ele já voara em tempestades antes e sentirá desorientação e até alucinações leves por fadiga. Aquilo fora diferente. Aquilo parecerá mais real que a própria realidade. Dias se passaram, depois semanas. Victor Goddard tentou descartar o ocorrido, arquivá-lo como uma anomalia, um truque de luz, tempestade e olhos cansados, mas aquilo o corroía. Finalmente, em um jantar com colegas oficiais, após algumas bebidas soltarem sua língua, ele contou a história. A reação foi exatamente o que ele temia. Sorrisos educados, olhares cúmplices trocados ao redor da mesa. Um oficial sugeriu que ele estava voando horas demais. Outro brincou sobre o uísque escocês ser mais forte que a cerveja inglesa. Eles não zombaram dele abertamente. Victor Goddard era respeitado demais para isso. Mas ele via dúvida em seus olhos. O grande comandante de ala, vendo coisas nas nuvens como um camponês supersticioso, ele não falou mais sobre o assunto. O incidente tornou-se um fardo particular. Ele carregava um mistério sem solução. Victor Goddard lançou-se ao trabalho, subindo na hierarquia, com sua reputação de confiabilidade e julgamento lúcido intacta, apesar daquela noite estranha em que contou uma história implausível. Então veio 1939. Victor Goddard estava em sua mesa quando o relatório cruzou seu caminho. Uma atualização de rotina sobre reativações de aeródromos conforme a guerra com a Alemanha parecia inevitável. Dren estava sendo reaberto, modernizado e preparado para operações de combate. Nada de incomum nisso. A RAF estava correndo para se preparar para o conflito iminente. Mas então Victor Goddard leu os detalhes e o mundo pareceu inclinar. O relatório observava que as novas aeronaves de Dren incluiriam biplanos de treinamento pintados de amarelo brilhante para visibilidade durante a instrução de voo. A mão de Victor Goddard congelou no papel amarelo. Eles estavam pintando os aviões de treinamento de amarelo, uma cor que a RAF nunca usará em 1935. Uma cor que ele vira naquele dia na tempestade. Com o coração martelando, ele continuou lendo. O relatório mencionava a introdução de novos caças monoplanos no aeródromo. Designs de asa única elegantes e modernos que estavam entrando em produção naquele exato momento. O tipo de aeronave que não existia oficialmente em 1935. E havia mais. Um memorando sobre a padronização dos uniformes das equipes de manutenção. Os novos macacões seriam azuis em vez de marrons. Mais práticos para a era moderna, mais fáceis de manter limpos e com aparência mais profissional. Macacões azuis. Victor Goddard levantou-se da mesa tão rápido que sua cadeira caiu para trás. Suas mãos tremeram novamente, não de medo, mas com uma estranha mistura de vindicação e terror. Ele vira aquilo. 4 anos atrás, ele vira exatamente aquilo. Cada detalhe que testemunhara durante aqueles 30 segundos impossíveis estava agora sendo implementado no aeródromo de Dren em 1939. A implicação era avassaladora. Naquele dia de tempestade em 1935, Victor Goddard não tivera alucinações. Ele não sofrerá de mal de altitude ou confusão induzida pela tempestade. Ele tinha de alguma forma impossível e inexplicável visto o futuro. Ele vislumbrara o aeródromo de Dren como ele existiria 4 anos depois, completo em cada detalhe, até a cor dos macacões dos mecânicos. Victor Goddard sentou-se lentamente, a mente girando com a ideia de viagem no tempo. A frase soava absurda, até mesmo pensá-la,
algo saído dos romances de H.G. Wells, não a experiência de um oficial racional da RAF. E no entanto, que outra explicação se encaixava? Ele vira o futuro, literalmente o vira, e agora o futuro chegava exatamente como ele o testemunhara. A verdade arrepiante instalou-se sobre ele como um peso. O tempo não era a coisa linear e fixa que todos assumiam. Tinha rachaduras, costuras e lugares onde o passado e o futuro podiam, de alguma forma, se tocar. Por 30 segundos durante aquela tempestade, Victor Godard escorregara por uma dessas rachaduras. Ele receberá um vislumbre do futuro, uma prévia de um mundo que ainda não existia. Ele começou a falar sobre isso novamente, cautelosamente a princípio, depois com confiança crescente conforme as evidências se acumulavam. Quando os aviões de treinamento amarelos chegaram a Drey no início de 1939, Victor Godard mostrou aos colegas suas notas originais de 1935. Quando os novos monoplanos foram baseados lá, ele os lembrou de sua descrição de uma aeronave avançada de asa única. Quando os mecânicos começaram a usar macacões azuis, Victor Godard apenas sorriu. Os céticos não podiam ignorá-lo agora. As evidências eram precisas demais, específicas demais. O comandante de ala Victor Godard, logo se tornaria o marechal do ar Sir Victor Godard, de alguma forma vira o futuro. E o futuro provara que ele estava certo em cada detalhe. Mas Victor Godard não sentiu alegria em ser vindicado. A experiência mudará algo fundamental em sua compreensão da realidade. Se o tempo podia deslizar e dobrar, se o futuro podia sangrar para o passado, o que mais era possível? Que outras cortinas invisíveis existiam no mundo esperando para serem atravessadas acidentalmente? Ele continuou sua distinta carreira, servindo com honra durante a Segunda Guerra Mundial, aposentando-se eventualmente como marechal do ar. Mas ele nunca esqueceu aquele dia sobre Drey. Falava sobre o assunto em palestras e escreveu sobre isso em suas memórias, compartilhando a história com quem estivesse disposto a ouvir. Não para provar que estava certo. As evidências já faziam isso, mas porque acreditava que a humanidade precisava saber que a realidade era mais estranha, mais misteriosa e mais maravilhosa do que imaginávamos. Em seus últimos anos, Victor Godard frequentemente ficava em aeródromos observando aviões decolarem e pousarem, imaginando-se em algum lugar, em algum momento. Outro piloto poderia escorregar por uma rachadura no tempo. Poderia haver algo impossível que mais tarde se provaria terrivelmente, maravilhosamente real. Os registros oficiais são claros. Em 1935, Victor Godard relatou ter visto o aeródromo de Drey em condições impecáveis com aeronaves amarelas, um monoplano e mecânicos em macacões azuis. Em 1939, o aeródromo de Drey foi reaberto com aeronaves de treinamento amarelas, novos monoplanos e mecânicos vestindo macacões azuis. Exatamente como Victor Godard descrevera 4 anos antes de essas mudanças serem planejadas ou implementadas. Foi verdadeiramente uma viagem no tempo? Um vislumbre através da cortina do tempo? Ou algo mais para o qual ainda não temos palavras para explicar? O marechal do ar Sir Victor Godard levou sua crença para o túmulo em 1987, acreditando ter visto o futuro naquele dia na tempestade. Cada evidência o apoiava. Os aviões amarelos, o monoplano, os macacões azuis. Tudo se tornou realidade exatamente como ele testemunhara em um momento impossível de sol dourado em meio a uma tempestade escocesa. O que você acha? O marechal do ar Sir Victor Godard foi verdadeiramente um viajante do tempo que vislumbrou o futuro? Ou existe outra explicação para sua visão estranhamente precisa do aeródromo de Drey 4 anos antes de ela acontecer?